Oi gente, meu nome é Júlia, sou professora de História aqui do canal Conquiste Seus Sonhos e o vídeo de hoje vai ser sobre a Primeira República. Mas antes de a gente começar essa aula, eu vou pedir para quem puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, é sempre muito importante para o nosso canal e ajuda para quem vai fazer o vestibular do Enem. Então bora começar? A nossa Primeira República ela vai do ano de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas assume ali o poder, dá o golpe de 1930. Essa república, ela também ficou conhecida como República Velha. E não era porque as pessoas naquela época chamavam ela de velha. Na verdade, quem deu esse nome de República Velha foi o próprio Getúlio Vargas, que numa tentativa ali de diminuir a importância desse período anterior a ele, quis então que ela ficasse conhecida como uma república velha, atrasada, né, e que o período dele que realmente tinha ali uma importância, uma significância. A Primeira República, ela foi muito importante porque ela aconteceu um ano depois da abolição da escravidão e que, apesar ali de manter ainda os privilégios sociais de diferentes grupos ali políticos, ela representou, pela lei, o direito ali jurídico de igualdade. Então, apesar ali de, na prática, ainda existir bastante desigualdade social, política, econômica, na lei você estava ali no artigo 72 reconhecido como uma pessoa, um indivíduo que era igual a todos os outros perante a lei. Então tem esse reconhecimento, essa inovação ali nessa fase da Primeira República. E a gente pode separar a Primeira República em duas fases. A primeira foi a República da Espada, que se concentra entre 1889 a 1894. E ela é chamada assim porque nesse período houve dois presidentes militares na República. O primeiro foi o Marechal Deodoro da Fonseca e o segundo foi o Floriano Peixoto. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele assumiu, então ele proclamou a República em 15 de novembro de 1889, mas ele ainda estava ali no meio de várias tensões políticas e de grupos divergentes no poder que estavam tentando ali pensar em como organizar essa nova república. Então haviam políticos que de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, que eram favoráveis ao federalismo, ou seja, dar uma autonomia aos estados, enquanto haviam políticos mais conservadores, ligados ali ao império ainda, que defendiam uma centralização imperial naquele momento. Tinha também alguns grupos que divergiam, que tinham ideias de cunho mais liberais, com influência ali do liberalismo, do iluminismo. Então a gente vai ver, né, esses grupos em São Paulo, Minas Gerais. A gente também vai ver alguns civis que adotam o positivismo, ideias positivistas. E a gente vai ver alguns grupos no Rio de Janeiro mais radicais, que foram chamados de jacobinos. Haviam também aqueles monarquistas que defendiam a volta do império, da monarquia, e os republicanos que defendiam então a república. Então, Marechal Deodoro da Fonseca ele teve que lidar com essas divergências aí logo no início do seu mandato. E em 1890, o governo provisório resolveu então convocar uma Assembleia Constituinte para institucionalizar esse novo regime. E aí, dia 24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a primeira Constituição da República. E ela estabelecia várias coisas, vários artigos e mudanças se comparadas ao período anterior. A primeira mudança importante que a gente pode citar aqui foi que agora a República era uma república liberal e federalista, ou seja, era uma república que dava autonomia aos governadores dos estados, uma autonomia administrativa, que ele podia ali fazer as decisões dentro da sua zona de influência sem a intervenção ali diretamente do governo federal. E a nossa Constituição de 1891 ela foi promulgada inspirada no modelo norte-americano. E ela também oficializou, na verdade, a separação do Estado e da Igreja Católica. Então agora a gente era um Estado laico. As pessoas com crenças diferentes, que faziam cultos a outras entidades, outras crenças, poderiam agora fazer sem esse receio
de que elas vão ser punidas, elas vão ser proibidas. Diferentemente do Império. Do Império a gente tinha ali a igreja oficial, que era católica. Agora na República o Estado era laico. Outra mudança também que a Constituição de 1891 trouxe foi a questão da tripartição de poderes de Montesquieu. Diferentemente do Império, onde tinha um poder moderador que dava ali ao imperador um poder acima dos demais poderes, agora na República a gente tem a divisão do poder entre judiciário, legislativo e executivo, que aí era a figura do presidente da República, porque esse novo regime da República era o presidencialismo. Então não existia mais a figura de um imperador, de um monarca, existia agora a figura de um presidente. Outra mudança muito importante que a Constituição de 1891 trouxe foi a questão do voto. No Império, a gente tinha um voto censitário. O que isso quer dizer? Era um voto baseado na renda. Só pessoas que tinham uma determinada renda, uma renda alta, poderiam votar. Na República, o voto passou a ser universal, masculino e acima de 21 anos de idade. Ou seja, as mulheres, elas ainda continuaram excluídas do direito ao voto, e esse voto agora era também aberto, então todo mundo podia saber quem você iria votar, ele não era secreto. E quem ficava excluído, além das mulheres, do direito ao voto? Os soldados, os mendigos e os analfabetos. Sobre a questão dos analfabetos, é importante também a gente falar, para não confundir na hora da prova, que na época do Império, o voto era censitário, e os analfabetos que tinham renda poderiam sim votar no Império. Na República, isso não acontecia. A pessoa analfabeta que não sabia ler ou escrever na República, independente da sua classe social, se ela fosse rica ou pobre, ela não poderia votar. Então, o número de votantes na República, ele foi menor do que o número de votantes no período imperial. Isso é muito importante a gente saber, a gente lembrar, porque isso pode ser uma pegadinha que pode cair na prova. Então é muito importante a gente saber essa questão aí do voto na Primeira República. E o que aconteceu? Nesse momento, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele tinha ali os seus apoiadores, ele era um presidente militar, e ele tinha alguns militares ali ao seu favor. Só que o grupo dele era muito desconfiado dos outros políticos da oposição. Então a oposição eram políticos mais liberais, a imprensa e civis que não queriam uma ditadura militar. E aí, muito receoso com a sua oposição, o Marechal Deodoro da Fonseca ele decide então fechar o Congresso Nacional e decretar um estado de sítio com apenas 8 meses de mandato. Só que ele não contava ali com a tamanha revolta das pessoas, de grupos políticos e sociais contra essa autoridade ali, esse autoritarismo todo dele. Então, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele teve que lidar com a oposição de militares que apoiavam a liderança de Floriano Peixoto naquela época. Ele teve que lidar com a oposição da própria Marinha e também de civis que eram mais liberais e que não concordavam com essas medidas que ele estava fazendo. E principalmente ele não tinha o apoio de fazendeiros, cafeicultores, né, proprietários ali de terras de São Paulo, que compunham ali o PRP, o Partido Republicano Paulista. O Marechal Deodoro da Fonseca não contava nem com apoio civil e nem militar. E dessa forma ele se viu ali em novembro de 1891 na obrigação ali de renunciar, ele não tinha mais para onde fugir. E no mesmo dia da sua renúncia, o Floriano Peixoto ele, então assume ali o poder, virando presidente ali da República nesse período, com o apoio fundamental ali do PRP e de outros setores da sociedade, como a população ali do Rio de Janeiro, que deu ali para ele um apelido de Marechal de Ferro, pela sua forma enérgica ali de resolver questões políticas, econômicas. Então ele ganhou esse apoio nesse primeiro momento, Floriano Peixoto. Mas como todo político, ele também tinha a oposição, grupos que eram contrários a ele. Então, no período do mandato do Floriano Peixoto, a gente vai ver a greve de trabalhadores da Estrada de Ferro Central do Brasil
E a gente também vai ver a revolta da Armada em 1893, que foi feita ali pelos oficiais da Marinha de Guerra Armada, que organizaram ali navios na Baía de Guanabara e apontaram seus canhões para a cidade do Rio de Janeiro e de Niterói e começaram a atirar. Só que em março de 1894, no ano seguinte, essa revolta da Armada, que estava ali tentando se opor ao Floriano Peixoto, acabou não resistindo, porque esses oficiais começaram a perder bastante apoio popular, eles não tinham mais munição, não tinham mais alimento, e aí a revolta ali, ela foi se desfazendo. Então, esse período do Floriano Peixoto foi marcado por essas oposições. Mas em termos econômicos, o Floriano Peixoto, ele investiu ali num estímulo à industrialização, ele facilitou a entrada ali de equipamentos industriais, deu alguns empréstimos para alguns empresários industriais, e também ele, no ramo político ali, ele proibiu, né, a emissão de papel moeda, de dinheiro, que bancos particulares pudessem fazer essa emissão. Agora, essa emissão de dinheiro se dava ali, ficava na responsabilidade do Estado, do governo federal. Por quê? Porque, se a gente for lembrar ali da questão econômica, logo no início mesmo da Primeira República, ainda na época do Marechal Deodoro da Fonseca, a gente vai conhecer uma figura chamada Rui Barbosa. Rui Barbosa, naquele período, era o ministro da Fazenda e que, com o objetivo de incentivar o crescimento econômico, ele fez com que o governo ali cedesse ali a 4 bancos créditos para qualquer pessoa que quisesse abrir uma empresa. E o governo também autorizou, nesse momento, a emissão de papel moeda em uma quantidade absurda, gigantesca. Só que o que acontece, gente? Esses empréstimos, eles foram usados até mesmo para criar ali empresas fantasmas, empresas que existiam só no papel. E isso causou a falência de vários investidores ali, porque essas empresas, elas estavam com negociações na Bolsa de Valores, mesmo elas não existindo. E essa questão da emissão exagerada ali de papel moeda teve um custo muito alto para o Brasil. Por quê? Porque a moeda brasileira, ela tinha como referência a libra inglesa. Então, a emissão de papel moeda, ela não tinha lastro, ou seja, ela não tinha garantia em ouro. Isso acabou provocando um crescimento, um aumento ali inflacionário na economia do Brasil. Então, esse período que a gente pode falar que foi de desvalorização da nossa moeda e também da especulação financeira nessa questão da Bolsa de Valores de empresas fantasmas, foi chamado na Primeira República de encilhamento. E aí lá no Floriano Peixoto que a gente está falando, quando ele coloca então a responsabilidade da emissão de dinheiro pelo Estado para justamente evitar essa inflação, para que o dinheiro ele pudesse ali ser controlado, a circulação do dinheiro fosse melhor controlada pelo governo federal, impedindo assim a questão do encilhamento voltar. O Floriano Peixoto ele também tentou agradar no seu mandato as classes mais populares da sociedade brasileira. Ele decretou ali a diminuição do preço da carne e dos aluguéis residenciais. Então ele incentivou também a criação de casas populares. Mas apesar desse caráter mais popular no seu mandato, a oposição dele ainda via uma face muito autoritária do Floriano Peixoto e começou a pressioná-lo para ter novas eleições. Mas Floriano Peixoto ele conseguiu ali se manter ali até o final do mandato. Lembra quando a gente falou da revolta da Armada? A revolta da Armada, ela acabou, ela não deu certo. E alguns oficiais que participaram dessa revolta ou foram para Portugal se exilarem, ou foram para o Rio Grande do Sul para fugir do que tinha acontecido, da repressão, enfim.
e participaram do que a gente chama de Revolução Federalista, que a gente vai falar agora também, que foi uma revolução muito marcante na Primeira República. Bem, lá no Rio Grande do Sul existia o Partido Republicano Rio-Grandense, com um líder chamado Júlio Castilhos. Esse partido era conhecido pelo seu autoritarismo, pela sua violência e pelas fraudes eleitorais. Esse partido também era apoiado por Floriano Peixoto. Os membros, esses republicanos do Rio Grandense, eram chamados de pica-paus. E a oposição a esse partido autoritário era o Partido Federalista, que era composto aí pelos Maragatos, que ficaram conhecidos, e tinha como líder o Silveira Martins, eles eram a favor de um regime republicano e da predominância da União Federalista sobre o governo federal. Então, esses dois partidos entraram em bastantes conflitos políticos, com muita violência, muita repressão. Eles chegaram até essa Revolução Federalista, chegou ao Paraná, a Santa Catarina e causou muitas mortes. Se a gente for pensar que no Rio Grande do Sul, na Primeira República, haviam 600 mil habitantes, e que o número de mortes se deu entre 10 a 12 mil pessoas, foi uma grande violência nesse período, acabando somente em 1895 com a vitória dos republicanos, ou seja, dos pica-paus. Então, esse momento, a Revolução Federalista na Primeira República também é um assunto muito importante para a gente tomar conhecimento para a nossa prova. E aí, a gente vai para a segunda fase da Primeira República, que é a República Oligárquica. A República Oligárquica, ela foi marcada ali pelo mandato do primeiro presidente civil do Brasil, chamado Prudente de Moraes. E ela é oligárquica porque vem da palavra oligarquia, que significa governo de poucos. E quem seriam esses poucos? Era na verdade, a elite fundiária agrária do Brasil naquele momento, mais precisamente os cafeicultores do Brasil, os fazendeiros ali, essa elite ali agrária, que dominava ali a sociedade brasileira nesse momento. E a República Oligárquica, ela também foi conhecida como a República do Café com Leite. Por quê? Porque havia uma política de café com leite, era uma política de acordos ali, de alternância no poder, no governo, entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Então, o Partido Paulista, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o Partido PRM, Partido Republicano Mineiro, se alternavam nos mandatos presidenciais naquele período. E não era somente porque São Paulo cultiva café e Minas cultiva leite. Na verdade, os dois estados produziam ambos café e leite. Alguns historiadores dizem até mesmo que Minas Gerais teve um período que até produziu mais café do que São Paulo, né? E o leite, gente, não era um produto exportado, né? Era um produto utilizado mais como subsistência, né? Para o mercado interno. O que de fato caracterizou essa política do café com leite foi essa alternância no poder. Por quê? Porque São Paulo, naquele período, era o estado mais rico do Brasil, né? Ele tinha ali um poder econômico muito forte. E Minas Gerais, por sua vez, era o estado mais bem influente politicamente naquele período também. As lideranças do PRM estavam em todos os três poderes, tanto legislativo, judiciário, executivo, estavam ali membros do PRM. Então, a força econômica de São Paulo e a força política de Minas Gerais caracterizaram essa política do café com leite, essa alternância dos poderes entre Minas Gerais e São Paulo, que nem sempre foram flores, mas que foi benéfica ali para esses dois estados. Claro que existe nesse período, a gente tem que lembrar que os outros estados, eles criaram, algumas divergências, houveram rebeliões, movimentos sociais, conflitos, que a gente vai falar num próximo vídeo, mas que você viu que não era assim aceito totalmente essa política ali do café com leite. Mas o importante a gente saber dessa política entre São Paulo e Minas Gerais é que ela foi caracterizada também por diversas manipulações eleitorais, por muita corrupção e por eleições fraudulentas. Então, a primeira estratégia da
República do Café com Leite foi a criação da política dos governadores. O que isso quer dizer? Como é que a gente vai garantir que o PRM ou o PRP vão se manter no poder, nos mandatos? A política dos governadores, o que era? O presidente da República, ele pedia ajuda, apoio ao governador dos estados, uma troca de favores, falando, olha, se você me ajudar, falando ali, convencendo o seu estado, a população do seu estado a votar em um dos meus deputados, em mim e tal, para eu ganhar essa eleição, eu posso te dar mais autonomia na sua região, eu posso te dar até empréstimos, dinheiro. Então era uma troca de favores que acontecia nessa política de governadores. Mas ainda você pode se perguntar, mas professora, mas só isso garantiria? Isso era bastante para garantir que a população de um determinado estado votasse nesse presidente da República? Não. Então aí aparece a figura do coronel. Os coronéis, eles eram grandes latifundiários de terra e eram bastante influentes no meio rural brasileiro. Então, eles eram responsáveis nessa Primeira República e no meio rural por fazer a justiça, por abastecer as famílias, né, com alimentos, por oferecer proteção. Eram responsáveis ali pela administração local. Muitas famílias dependiam desses coronéis, então eles eram bastante respeitados. Muitas vezes eles eram também temidos. E esses coronéis, eles tinham uma grande influência sobre a população ali regional, rural, onde eles viviam. Então os governadores pensaram assim, poxa, o presidente da República está me pedindo isso e eu vou também pedir um apoio a esses coronéis, porque eu sei que com eles eu vou conseguir fazer isso, né, manter ali o PRM ou o PRP no poder. E a gente vai conseguir manter essa hegemonia, né, esse acordo, essa aliança ali entre Minas e São Paulo. Esses coronéis, eles se aproveitaram bastante naquele momento do voto, porque lembra que o voto na Primeira República era aberto? Então, eles realmente manipulavam as pessoas, ameaçavam muitas vezes, coagiam muitas vezes essas pessoas para votar no candidato que ele queria. Então o governador chegava para o coronel e falava, olha, tem que votar nesse tal candidato. E o coronel se aproveitava do voto aberto para ir lá na eleição, que ficou conhecida como um curral eleitoral, e obrigar, assim, praticamente, era coagir uma pessoa a votar no candidato que ele queria, que era do interesse dele. Então ele podia também ganhar recompensas, né? O coronel, ele também poderia ganhar benefícios, dinheiro com todo esse acordo. Então foi marcado bastante esse momento que a gente chama de coronelismo por muitas fraudes, por muita manipulação, né? E o voto que a gente está falando que era aberto, nesse momento do coronelismo, ele também ficou conhecido como voto de cabresto. Cabresto era o coronel. Era como se a população ali regional ela fosse um gado. E o coronel fazia o que quisesse com esse gado, com essa população. Entendeu? Então, na lei ali todos eram iguais, a liberdade, enfim. Só que na prática não. Na prática eles não tinham uma liberdade de voto. Eles eram coagidos a votar no que o coronel mandava, obrigava. Havia também, nesse momento, um órgão chamado de verificação ali de poderes, que era o quê? Que era organizado, que era administrado pelo presidente da República. Por quê? Porque na vez ali da eleição que o resultado não saísse do jeito que esses coronéis, esses governadores e nem que o presidente da República queria, esse órgão que contabilizava os votos, o presidente da República dava alguma desculpa. Ou falava que a eleição ela foi fraudulenta, quando o resultado não era o esperado, que esse deputado aqui venceu, mas não era para ele ter vencido, porque a eleição foi marcada por fraude, ele dava essa desculpa. Ou então ele instituía o que a gente chama de degola, ou seja, a eliminação da oposição. Na Primeira República, muitos deputados, senadores foram sumindo, desaparecendo, como num passe de mágica, devido a essa degola, devido a essa eliminação, muitas vezes até literal mesmo, física, desses políticos, para justamente evitar com que esse acordo, essa aliança de São Paulo e Minas Gerais acabasse.
Então, a Primeira República, a República Oligárquica, essa segunda fase que a gente está falando, ela foi marcada bastante por essa violência, essa coerção, por essa manipulação eleitoral e por essas fraudes também, fazendo com que todo mundo ali da população, né, nesses estados fosse manipulado. É muito importante a gente lembrar, então, dessas duas fases da República, tanto a República da Espada, como a República Oligárquica ou a República do Café com Leite. Porque chegando ali em 1930, a gente vai conhecer ali a fase do Getúlio Vargas, que aí dá o fim à República do Café com Leite e inicia ali a Era Vargas, que a gente vai falar no próximo vídeo. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem. É sempre muito bom a gente receber o feedback de vocês. E até o próximo vídeo.